Oi! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre teoria cinética dos gases, exercício 7. O gás oxigênio, utilizado em hospitais e armazenado em cilindros com volume de 60 litros e pressão de 150 atm. Se considerarmos a temperatura constante, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás oxigênio sob pressão de 760 milímetros de mercúrio é... Bom, o que é que nós iremos fazer aqui? Dê uma olhada. Aqui ele te deu 60 litros. 60 litros é o volume. Então lá você, no seu caderninho ou na prova, você escreve V igual a 60 litros. O que é que nós estamos fazendo? Estamos extraindo dados do enunciado da questão. Pronto. Agora você vai pegar 150 atm. 150 atm é o que, tio? 150 atm é pressão. Então lá você bota pressão igual a 150 atm. Se considerarmos a temperatura constante, se a temperatura é constante, a transformação vai ser do tipo isotérmica. Aí o que é que você vai fazer? Você vai considerar a temperatura inicial igual à temperatura final, porque as temperaturas aqui elas são constantes. Então o que é que acontece? Você pega a fórmula geral dos gases, que é PI vezes VI, pressão inicial vezes volume inicial, sobre temperatura inicial, igual a PF vezes VF, pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Como vocês devem ter observado, a temperatura aí é constante. Se a temperatura é constante, a gente cancela as duas temperaturas, ficando somente com o quê? Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Essa fórmula aqui é a fórmula de quando nós estivermos trabalhando com a transformação do tipo isotérmica. Iso quer dizer o quê? Constante. Térmica, temperatura. Quando a temperatura for constante, a fórmula vai ser essa. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Continuando a leitura, depois de termos constatado que a temperatura nessa transformação ela é constante, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás sob pressão 760 milímetros de mercúrio. Então aqui eu já tenho uma segunda pressão, né? 760 milímetros de mercúrio. Se eu tenho duas pressões, então a primeira é a minha pressão inicial, a segunda vai ser a minha pressão final. Ele pede para você encontrar o quê? O volume. Que volume é esse? É o segundo volume, no caso aqui vai ser volume final. O volume final em litros. Então o volume que ele te deu no início é o chamado volume inicial. Pronto, já temos tudo. Agora é só resolver. Como a gente já notou no slide anterior, o volume inicial 60 litros, pressão inicial 150 atm. Ele disse que essa transformação acontece com temperatura constante. Isso quer dizer que a transformação é do tipo isotérmica. Então, se a transformação é do tipo isotérmica, a fórmula vai ser pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Como a temperatura é constante, a gente cancela as duas temperaturas. Sobra quem? Vai sobrar pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Pronto, essa fórmula aqui é para quando a transformação for do tipo isotérmica. Aí ele pede para você encontrar o volume final, sendo que tem que ser dado em litros, e te dá a pressão final 760 milímetros de
mercúrio. Temos um problema. Qual é o problema? É que aqui em cima a pressão inicial é 150 atm e aqui embaixo a pressão final é de 760 milímetros de mercúrio. Então o que a gente vai fazer? Você, aluno, tem que entrar na prova sabendo disso aqui, ó, que 1 atm está para 760 milímetros de mercúrio. Então 760 milímetros de mercúrio em atm é 1. Então eu vou substituir. A nova pressão final, vai estar em atm, 1 atm. Por quê? 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Aí, tá aqui. É essa pressão aqui que você vai trabalhar, a pressão final. Essa daqui você vai descartar, ela não te serve mais. Vamos para a fórmula. Na fórmula eu tenho pressão inicial, que é quanto? 150 atm, lá nós colocamos 150. Volume inicial, que é quanto? Lá você escreve 60 litros, está aqui 60 litros. Pressão final. No slide anterior, ele dizia que a pressão final era quanto? 760 milímetros de mercúrio. Mas vocês já estão sabendo que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar milímetros de mercúrio em atm. Quanto equivale 760 milímetros de mercúrio em atm? Vale exatamente 1. Então lá a nova pressão em atm vai ser 1. Então você coloca na fórmula pressão final 1 e volume final é o que nós estamos procurando. Se eu pegar 150 e multiplicar por 60, olha só quanto é que dá. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 0, 0. Pula uma casa, vem para cá. 6 vezes 5, 30. Fica 0. Sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi, 9. Passa a régua, o sinal de mais. Abaixa quem? O 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Abaixa o 9. Dá exatamente quanto? 9.000. Esse 9.000 é o volume final. Então, o volume final vai ser 9.000 litros. Não é simples? Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.